falei para o jornalista, ó, para os jornalistas tinha uma sala de imprensa, eu falei, vocês fiquem aqui na sala de imprensa, porque eles não estão permitindo a entrada de vocês. Aí entraram. Aí lá, no desenrolar, Flávio Zambelli, eu nunca imaginei que fosse algo tão pesado. É pesado. Eles vêm assim. Primeiro que é o seguinte, por exemplo, a assessoria do Marçal, ela é muito cordial. Ela é muito cordial mesmo. E a impressão que eu tive é que não há uma coordenação central. É o Marçal que manda em tudo, não tem um marqueteiro. Essa é a minha impressão. Zambelli, que conhece melhor, vai poder confirmar ou não. A da Tabata tem uma coordenação, eles são muito gentis, são muito cordiais também. A do Boulos, a do Nunes e a do Datena é diferente. A do Datena a do Boulos foi a que bateu mais ali, ameaçou sair, ameaçou deixar o debate, porque não tinha direito de resposta. Foi negado o direito de resposta. Eles pediram direito de resposta porque Boulos foi chamado de invasor. E o nosso advogado da Gazeta, entendeu que aquilo não era uma ofensa, aquilo era uma crítica. Aí depois houve uma acusação de que o Boulos teria sido condenado. Aí ele voltou e falou, olha, isso está errado, foi uma fake news. E de fato, era uma fake news. Então aí o advogado concedeu o direito de resposta. Mas, gente, isso no meio, aquilo pegando fogo, sabe? E uma ameaça, eu vou tirar, vai sair. A assessoria do Marçal, ela é muito gentil, muito cordial e tudo, mas ela tenta burlar as regras o tempo inteiro. Foi a minha primeira experiência coordenando um debate desse, foi muito complicado, porque para mim, assim, tem regras, cumpre-se as regras, entende? Só que não é bem assim. Eu vi que você coloca até a mão tentando ali evitar que o Datena chegasse até o Marçal. Você pensou em intervir? O que foi para você aquele momento? Na verdade, a gente já estava prevenido antes que poderia acontecer alguma coisa desse tipo, dada a polarização, todo o embate que está ocorrendo entre os vários candidatos, né? A gente já tem esse problema mesmo, já faz um tempo, tem provocações, eu conferi o que aconteceu nos debates anteriores, nós todos estávamos preocupados com isso, com segurança, evitar que houvesse muito assessor presencialmente, 2 para cada um. A Mara estava falando que ela estava lá discutindo com todo mundo para manter essa exigência deles. Agora, eu estava muito preparada para esse tipo de situação, né, que em algum momento houvesse um embate para valer. E eu estava vendo a provocação, não só do que estava falando, mas dos bastidores, do microfone fechado dos dois, e o Pablo e o Datena estavam se xingando, se ofendendo um ao outro e falando verdades ou mentiras, mas o fato é que tinha esse burburinho assim por trás e provocando. Aí o Pablo pediu direito de resposta. E aí o Datena ficou muito bravo, continuou falando, foi interrompendo, e aí quando ele saiu, a minha grande preocupação é que não houvesse um embate físico entre os dois, porque ele saiu de repente, né? E o Pablo falou, vem. Aí, quando aconteceu isso daí, depois o Pablo até brincou quando ele chegou perto, deu uma recuada. Eu acho que até por isso os seguranças não entraram, porque eles perceberam que ia haver aquele embate para valer. Mas era evitar que houvesse aquilo, porque era o fim, sabe, do bom comportamento que se espera dos candidatos. Chegar a bater no outro, sabe, eles chegarem numa agressão física. Então, isso seria o pior possível. Então, eu acho que foi uma reação meio instintiva minha. Eu sabia que eu tinha que ter domínio falando, mas a minha reação física de tentar segurar o Datena é para mantê-lo no púlpito. Foi uma coisa assim que na hora você não pensa, mas sabe, é uma reação física, né? Eu queria apartar a briga, se fosse acontecer a briga. Por isso que eu falei os seguranças, porque eu sabia que eu não podia sair do meu lugar e eu achei que eles chegariam a isso. Depois o Datena recuou, ele teve advertência, o Pablo perdeu o direito dele de resposta, que tinha sido concedido, exatamente porque depois que foi concedido, ele continuou provocando. Aí o Datena também pediria direito de resposta, também tinha direito de resposta. Então já estava essa situação há muito tempo. Então a minha reação foi essa, foi uma reação instintiva de evitar que o pior acontecesse. Não é? Agora, eu não estava nervosa,
Muita gente falou que eu fiquei nervosa, eu aumentei o tom para tentar manter a autoridade daquela situação. Não é? E era isso. E fora essa questão de eu aumentar o tom da minha voz para manter a situação, tinha gente me dando orientação no ponto, porque todo o direito de resposta era discutido pelos advogados e a direção também. Então, me passavam isso pelo ponto. Então, ao mesmo tempo que eu estava discutindo com eles, tentando enquadrar todo mundo, tinha alguém falando no meu ouvido o que era para eu fazer. Tira o direito de resposta dele, tira do outro, faz isso daqui, sabe? E aí eu fui conciliando tudo. Foi um momento tenso pela situação, mas eu não estava efetivamente nervosa. Aliás, parabéns, foi a vencedora do debate, concordo com o Ciro. Quem venceu o debate foi a Denise. Falei para ela ontem no palco, Não pela queria. condução, assim, muito firme e muito elegante, né? Porque era difícil naquele ambiente, né? Manter a elegância, a tranquilidade e a serenidade naquele ambiente. Afonso, eu vou ser um pouco contra-intuitivo aí nesse momento em que todo mundo está dizendo que foi uma baixaria, uma briga de rua e tal. Fui abordado por muitas pessoas, aliás, comentei com a Mara isso em off, né? Muito impressionante a audiência que o debate teve, né? Há 30 dias do primeiro turno, mais de 30 dias, que tem muita campanha pela frente, as pessoas assistiram ao debate, acompanharam o debate. O debate furou as bolhas daquela tradicional formação de opinião política que é a imprensa, os veículos tradicionais. Esse debate ele furou, até pelo impacto das redes sociais, pelos chamados que os candidatos fizeram, ele furou a bolha daquele meio que discute a eleição. Agora todas as pessoas estão discutindo a eleição. São Paulo acordou hoje respirando o debate. É uma informação importante essa. Eu queria trazer uma visão um pouco mais construtiva do que foi esse debate. E trazer um elemento importante que é Sua Excelência, o povo, né? Os candidatos estão oferecendo o que o povo está pedindo, né? E o Pablo Marçal é especialista nessa leitura. Por isso ele está comandando a narrativa da campanha. Ele fala o que as pessoas querem ouvir. Ele usa as técnicas para chegar com mais alcance, com mais engajamento no que as pessoas querem ouvir, querem ver. E ele tem conseguido comandar a pauta da campanha eleitoral. Acho que essa é uma informação contra a qual não há argumentos válidos, na minha opinião, políticos. Ele está comandando a pauta da campanha eleitoral em São Paulo. E os outros atores dessa campanha, os políticos estão sem instrumentos para reagir, não estão conseguindo reagir a um outsider, suposto outsider, que está pautando a narrativa da campanha. Então, o que nós vimos ontem foi a essência do que são aqueles candidatos. Os candidatos perderam o controle, os candidatos foram para o embate, provocados pelo Pablo Marçal, a quem interessa desconstruir de forma geral a classe política, como o Ciro mencionou, acho que tem uma estratégia aí. Para ele é muito importante que os seus adversários sejam desconstruídos de acordo com os argumentos dele. É tudo a mesma coisa, não serve para nada, um é ladrão, o outro é bandido, o outro é invasor, o outro é cheirador, etc. A outra é chata, né? Então, assim, o esforço de colocar todos na vala comum da política é feito pelo Pablo Marçal, que é o suposto outsider. E aí os candidatos políticos se jogam na lama. Meio que para responder ao Pablo Marçal. E aí o eleitor faz o julgamento. Eu acho que a gente tem que respeitar o eleitor. Assim, o eleitor, a democracia é um regime em que prevalece a vontade do eleitor. E o eleitor vai fazer o seu juízo. Ontem, por exemplo, foi muito curioso. Pessoas que gostam do Pablo Marçal, que foram assistir o debate por causa do Pablo Marçal, eu ouvi de gente que é fã do Pablo Marçal, que achou que ele não foi tão bem, que ele deu uma exagerada, que ele fez muita piada, brincou demais com um negócio que é sério. Então, assim, esses debates, gente, eu tenho visto uma coisa recentemente na cobertura que me surpreende muito, que é jornalista ser contra o debate. Nessa campanha eu cheguei a ver vários colegas defenderem, não tem que ter debate mais, porque dá palco para o candidato fazer o seu show, etc. Gente, o debate é um momento de a gente entender o que os caras pensam de alguma maneira. Ele tem que ter mais debate. Por mim, teria um debate por semana. E os eleitores, a gente tem que respeitar o julgamento do eleitor. O eleitor
costuma acertar, tá? Assim, no seu diagnóstico. Não estou falando do viés ideológico, não estou falando das escolhas corretas. O eleitor costuma ler o que acontece. E ontem, eu acho que foi um choque de realidade. Assim, muita gente dizendo, nossa, briga de rua e tal. Aí o cara, para pensar, pô, entre os 5 ali, eu vou fazer uma escolha. Pode ser que seja um voto nulo. Mas aí qual que sobrou? Sobrou alguém para votar? Essa discussão estava muito forte hoje na rua. Assim, eu peguei banca de jornal, padaria, ponto de ônibus, o que eu chamo de data zamba, Mara, que é o que eu costumo circular e ouvir o porteiro do prédio e tal, é o assunto do dia. A vantagem, o lado positivo disso é que nós estamos há mais de 30 dias da eleição, então é um processo que vai permitir desconstrução e construção. É E aí, verdade. vamos ver, mas assim, eu tenho uma visão um pouco mais construtiva da importância dos debates. Eu acho que nós temos que ter mais debates. O Fábio foi muito correto e brilhante na análise. Se a gente fizesse um debate por semana, esta brincadeira volta para o gueto. Porque com diversão vai ficando, sabe, menos interessante, a ideia catártica de que tem um cara ali esculhambando a categoria e que ele está enervando todo mundo e está não sei o quê. Isso daí tem um conhecimento. Claro que vai remanescer aí uma turma que quer ver, enfim, a esculhambação mesmo, que quer derrotar os ricos como categoria, e isso está cada vez mais forte por conta da condição da polarização que o Lula e o Bolsonaro escolheram para impor ao país. Então, na medida que você aceita o método do ódio e da paixão como o central no debate, acabou o código, acabou o método, acabou a premissa, que é do comportamento, do comportamento regrado, que é a ideia de que você tem que se apresentar com coisas consequentes para o contexto do debate, que é basicamente tal. Mas sentir nervosismo porque tem jornalista no coisa é bem típico, sabe, de um marqueteiro que está fazendo aí esse esforço impossível, mentiroso, de fazer do Boulos um cara de centro. Isso é picareta. E o povo não é bobo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Bolsonaro, diante desse sujeito, que eu não vou mencionar o nome, é um bobão. Boboca. Este sujeito, este é o verbo. O Bolsonaro hoje está assim. Talvez hoje o cara mais incomodado com este sujeito é o próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um líder de Araque, é um cara de dentro do esquema, 40 anos deputado federal, ligado às piores práticas, aos piores vícios, ligado à politicagem mais imunda do Brasil, que é o Rio de Janeiro, se apresenta diante do sistema. E o direitista brasileiro é moralista e fica tendo que explicar as imoralidades do Bolsonaro, até roubo de joia. Um camarada aqui de direita, nacionalista, do Bolsonaro. Esse daí é um fascista puro, muito qualificado do ponto de vista do treinamento fascista. E se os políticos não encararem esse cidadão apostando na inteligência do povo, tem que chegar e dizer, olha, tá vendo aqui? Isso aqui é um vagabundo, um picareta que acha que você aí vai votar nele só porque ele parece que é contra os políticos. Não, ele é um politiqueiro. Agora, deixa eu explicar. A eleição aqui não é para palhaço. A eleição aqui é para prefeito da maior cidade do Brasil, que tem X empregados, e eu vou resolver da seguinte forma. Essa é a única forma de confrontá-lo. Muitas vezes no debate... O Universo Rafa, tem uns nomes curiosos aqui na audiência, também fez um superchat para dizer assim, o Marçal, infelizmente, consegue traduzir na linguagem do povo a falência da política, que não entrega nada do que o povo precisa e fica com debates artificiais na TV. Ele acaba representando esse ódio. Acho que isso é uma síntese do que você está trazendo aqui, né, Ciro? Exatamente.